Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam mais bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje na nossa aula 16 a gente vai falar sobre rotação da Terra. Vocês perceberam que nas nossas últimas aulas a gente está falando de astronomia? E hoje não vai ser diferente. Então, pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta, que hoje tem correção de exercício, nós vamos copiar algumas coisas, tem mais atividades para vocês fazerem. Mas lembra, a nossa aula passa na televisão, no canal aberto, na internet, acessa o aplicativo Aula Paraná, acessa o Google Classroom, onde você tem os conteúdos, tem a complementação dessa aula que a gente está tendo aqui comigo. Então vamos, como a gente sempre faz, começar a nossa aula com correção de exercício? Você fez a atividade que eu propus na aula passada? Se não deu tempo, se não conseguiu fazer, não tem problema. Eu vou explicar, a gente vai relembrar e eu vou dar aquele tempo para você fazer a cópia. Então, essa atividade era do nosso livro de ciências e ela dizia o seguinte: defina com suas palavras os termos horizonte e zênite. Vocês lembram que a gente trabalhou com esses conceitos na aula passada, quando a gente estava falando de localização, latitude, longitude, coordenadas geográficas? O Fabiano explicou para vocês o que era horizonte e também explicou o que era zênite. São palavras muito comuns quando a gente está abordando questões da astronomia. Então, o que será que você respondeu? Está parecido com o que eu mostro? Se está parecido, não precisa apagar. Vamos ler a resposta juntos, vamos ver o que você colocou. Não significa que está errado a tua resposta. Você pode ter escrito a mesma coisa com outras palavras. Se você errou, se você não conseguiu fazer, não tem problema. Vai ter aquele tempo para você copiar e ter o exercício corretinho no teu caderno para quando você voltar lá para a sala de aula com o seu professor, com a sua professora, você vai mostrar o que você estudou com o Fabiano. Então, o horizonte é aquela linha imaginária que divide o céu e a terra. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? Imagina que você está na praia, sentadinho na beira do mar, não pode entrar na água porque você almoçou recentemente. Lembra que eu dei esse exemplo na aula? Então, se você está sentadinho olhando para o mar, tem uma linha, tem uma divisão imaginária, aonde é o oceano e onde começa o céu azul. Então, essa linha imaginária nós chamamos de horizonte. Mas ela não aparece só ali na praia, uma divisão entre o oceano, o mar e o céu. Aonde a gente mora, né, nas cidades, também tem essa divisão entre o solo, né, o terreno, o quintal e o céu. Esse é a definição de horizonte. E zênite? Zênite é o ponto exatamente acima da cabeça do observador. Também é uma linha imaginária que parte da cabeça do observador quando ele está fazendo as observações da esfera celeste. Então, eu sou um exemplo, sou observador, estou olhando, estou admirando o céu. Tem uma linha imaginária que parte da minha cabeça e para cima essa linha, em toda a esfera celeste, eu chamo isso de zênite. Acertou o exercício? Parabéns! Vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí a gente começa com a nossa aula de hoje.
Copiou o exercício bem caprichado no seu caderno? Corrigiu? Ótimo. Então, hoje nós vamos para um novo assunto de astronomia. Então, olha que legal essa imagem que o Fabiano trouxe para vocês. Enquanto eu vou lendo, admirem esse quadro, admirem essa obra de arte. Olha que legal. Muitos artistas retratam o entardecer. Um exemplo foi Vincent van Gogh. Ele nasceu em 1853 e morreu em 1890. Ele se inspirou em diversas cores relacionadas com o pôr do sol. Para fazer essa aula e trazer para vocês, eu pesquisei a vida de Van Gogh e sabia, olha que curiosidade, que legal, muitas obras têm no seu título a palavra pôr do sol ou sol. Então, ele se inspirou com essas colorações do entardecer, amarelado, alaranjado, que o centro das construções, das pinturas dele é o sol. Então, olha, observem que legal, né? Então, é um campo, é uma pessoa plantando, né? É um semeador. Olha lá o sol de fundo, que legal, né? Então, muitas obras de arte retratam elementos da natureza. E como a gente está falando da astronomia, a gente vai falar da Terra, vai falar do Sol, da Lua, não é importante trazer uma obra que aparece esse astro, o Sol? Então, baseado nessa pintura, eu vou lançar uma pergunta para vocês. É possível saber as horas baseando-se na posição do Sol no céu? Então, imagine que aqui eu tenho esse agricultor. Né? Ele vai acordar cedo, ele vai se alimentar, vai tomar o seu banho e vai plantar. Né? Então, ele vai semear algumas culturas. Ele vai trabalhar a manhã inteira, ele vai ter que parar para almoçar, ele vai continuar o seu trabalho, vai fazer, né, coleta, vai coletar algumas verduras, alguns legumes, o que ele esteja plantando, vai cuidar de animais, se nessa proximidade também tem criação de animais. E chega o final do dia, ele retorna para sua casa, para sua família, para descansar, para tomar banho, para jantar, como um dia normal de trabalho. Será que se ele não tivesse um relógio no pulso, será que só observando o sol, ele poderia ter uma ideia do passar do dia? Agora eu tenho que parar porque é a hora de almoçar. Claro que a barriga roncando lembra que a gente tem que comer, mas só na observação do sol. Será que ele poderia ter uma ideia quando era meio-dia? Ou ele já está tão empolgado, está tão concentrado, plantando e colhendo no período da tarde, que vai chegar um momento que ele vai perceber: nossa, já está ficando tarde e eu tenho que ir embora porque eu não vou mais conseguir trabalhar, porque daqui a pouco vai ficar noite e eu não enxergo mais. Então eu vou lançar essa pergunta para vocês. Eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês observem essa imagem, leiam novamente esta pergunta e daqui a pouco a gente volta para discutir se dá ou não, baseado na posição do Sol, saber mais ou menos as horas. E a gente já volta.
Então, admirou essa obra de Van Gogh? Você percebeu a posição desse sol? Então, quando eu lanço essa pergunta para vocês, se é possível a gente saber as horas se baseando na posição do sol? Uma hora exata, né? Olha, é 12:10, é 5:30, é 9:43. Um horário exato a gente não vai ter, mas nós podemos ter uma noção da passagem desse tempo. A gente já conversou sobre isso. O Sol, ele nasce, né? Ele surge, então ele está numa posição do céu. Ao longo, né, desse movimento aparente do Sol, tem hora que ele está mais alto, está bem acima da nossa cabeça. Então, quando é muito próximo ao meio-dia, esse Sol está bem a pino, a gente diz, que ele está sobre as nossas cabeças. E quando vai ficando a tarde, o entardecer, e quando o Sol vai se pôr, novamente ele faz um movimento. Então, sim, a gente consegue visualizar no céu esse movimento do Sol e ter uma ideia se é de manhã, se é o início da manhã, se é na hora do almoço ou se é um final de tarde. Só que nessa aula de hoje a gente vai entender como ou por que esse Sol faz esse movimento. Então olha que linda essa outra imagem que eu trouxe para vocês. Será que é o nascer do Sol? Será que é o pôr do Sol? Quem já não passou as férias? Aqui novamente o mar, você está vendo aquele sol bonito no verão. Então percebam que provavelmente é o entardecer, já está escurecendo. Então a gente consegue, observando essa imagem, ter uma ideia, sim, que eu posso ter mais ou menos uma ideia do horário do dia. Então a palavra dia, a gente usa muito a palavra dia. É usada tanto para nomear o período de 24 horas, quanto para denominar o período entre o nascer e o pôr do sol. Né? A gente fala assim, que dia é hoje? Então a gente usa essa palavra. Porém, a gente também usa a palavra dia quando está claro. Então o sol nasceu, a mãe fala assim, menino, menina, acorda, já é de dia, tem que ir para a escola. Enquanto for entardecendo até o sol se pôr e vir à noite, ainda é de dia. Então eu começo essa aula mostrando para vocês que a palavra dia tem vários significados. Uma é a gente se identificar, né, esse período de 24 horas, mas também o momento, o período onde eu tenho a luminosidade do Sol. Eu falei agora há pouco para vocês de movimento aparente do Sol. Então esse Sol ele tem um movimento, nós visualizamos isso com os nossos olhos. Então essa imagem que eu trago para vocês é uma representação, é um desenho deste movimento. Então vamos acompanhar comigo na tela? No céu diurno, podemos perceber o movimento aparente do Sol, desde o amanhecer até o anoitecer. Então, só pode acontecer no céu diurno. No céu noturno não dá, porque o nosso Sol não vai estar brilhando, ele vai estar voltado para um outro lado do nosso planeta. Então, à noite, eu não tenho no céu este Sol. Então, eu só consigo ver esse movimento no céu diurno. O que é esse movimento aparente? A gente tem uma impressão que o Sol se movimenta, embora quem está se movimentando é o planeta Terra. A gente vai estudar, numas próximas aulas, que o planeta Terra gira em torno do Sol. Então, por isso que é a palavra aparente. Nós temos uma noção, a gente tem a sensação de que é o Sol que se movimenta e nós estamos parados. Observe essa imagem aqui comigo. É uma cena qualquer. Eu tenho o Sol no amanhecer, né? Ou seja, onde ele surge e está iniciando um novo dia. E ele vai ter esse movimento aparente. Então, se for 9 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, a gente percebe esse deslocamento do Sol. Ao meio-dia, eu falei para vocês, ele vai estar um Sol a pino, bem sobre as nossas cabeças. E passado o meio-dia e iniciando a tarde, 1 da tarde, 3h30, 4h50, eu vou ter, ou seja, o anoitecer, o pôr do Sol. Então hoje nós vamos aprender que o Sol nasce na direção leste e ele se põe no oeste. Então o Sol sempre nasce no leste e sempre desaparece no lado
oeste. Olha o que eu trago para vocês, essa animação, que legal. É uma animação que mostra esse movimento aparente do Sol. Claro que esse movimento não é tão rápido quando aparece nessa animação, senão a gente teria que ter uma aula que durasse mais de 4, 5 horas, porque lembra que esse movimento do Sol é do início da manhã até o final da tarde. Olha quantas horas se passaram. Então é uma gravação que mostra muito rapidamente esse movimento aparente do Sol. Então percebam que ele faz toda uma movimentação nessa esfera celeste, nascendo em um lado e se pondo em outro. Ele vai nascer, ele vai se deslocar e vai se pôr. Então aqui ele representa o amanhecer e o pôr do Sol. Claro que é uma gravação acelerada. Vamos fazer esse exercício? É uma sugestão. Vamos ver o movimento aparente do Sol? Então eu vou ler aqui com vocês essa atividade. Ela é uma sugestão. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem no caderno. E se vocês conseguirem fazer, vai ser muito legal, porque eu quero que vocês percebam esse deslocamento do Sol. Nós vamos observá-lo um período de manhã, ao meio-dia e no período da tarde. Então acompanhem comigo. Vamos investigar como as sombras dos objetos podem fornecer informações sobre a passagem do tempo? Lembra aquela pergunta inicial que eu fiz? Será que eu consigo ter uma noção do tempo com o movimento do Sol? E vocês vão comprovar isso na prática. Nós vamos fazer uma atividade prática, pôr a mão na massa. E para isso vocês vão utilizar o quê? O caderno, um lápis e a borracha. E o olhinho de vocês. Procedimento. Primeira coisa a ser feita. Tem que ser num dia de sol. Procure em uma área externa um objeto fixo, vertical e reto, como um poste ou uma árvore. Então, para essa atividade, você tem que sair de casa. Eu sei que nós estamos num período que a gente não pode ficar saindo. A gente está nesse momento de isolamento social, é super importante. Então, caso você more em apartamento, em prédio e você não tenha um quintal, um espaço, um terreno, não precisa fazer. O Fabiano está preocupado com a sua segurança, então fica em casa, é uma sugestão de atividade. Mas Fabiano, eu moro numa casa, então tem o meu cercado, tem o meu muro, então eu estou protegido. Eu posso? Pode. Pede para o pai, pede para a avó, pede para o teu responsável. Posso ir só um pouquinho ali no quintal, no terreno, fazer uma atividade, uma experiência de ciências? Se for autorizado, faça, mas sempre consulte os pais. Ou o responsável que mora com você, porque a gente está no momento que tem que ter essa segurança e não ter contato com outras pessoas. Tem o teu terreno, tem o teu quintal, num dia de sol, você vai sair e vai procurar um objeto que seja vertical. Então, um poste, uma árvore, um varal, que tenha que projetar uma sombra. Segundo procedimento, observe a sombra do objeto em 3 momentos ao longo do dia. Então, já sei qual é o objeto que eu vou ver, Fabiano. No meu quintal tem uma árvore, tem um limoeiro. Então, ele é alto, ele tem o seu caule tem uma certa altura e ele projeta uma sombra. Perfeito, você já sabe o objeto que você vai observar. Agora, você tem que encontrar 3 horários do dia. Tem que ser um horário pela manhã, meio-dia e um horário de tarde. Eu dei algumas sugestões. Então, por exemplo, você vai observar essa árvore às 9 da manhã, mas pode ser 9h30, pode ser 10, pode ser 10h30, pode ser 8 da manhã para quem acorda cedo. Ao meio-dia tem que obedecer, tem que ser nesse momento. E 3 horas da tarde, que é uma outra sugestão, mas pode ser 2, pode ser 3h30, pode ser 4. Tem que ser 3 momentos, manhã, meio-dia e tarde, para você perceber as diferenças de sombra desta árvore, para vocês perceberem como o Sol tem o seu movimento e a gente pode ter uma noção de tempo. Terceiro procedimento, você vai pegar o seu caderno e vai desenhar o que observou em cada momento. Então vai fazer um desenho da sombra pela manhã, um desenho da sombra ao meio-dia e um desenho da sombra no período da tarde.
No quarto procedimento, nos 3 horários, observe também a posição do Sol no céu e registre essa informação em seu caderno. Então, nessa atividade, olha que legal, você vai fazer bem uma parte prática. Você vai, num primeiro momento, num espaço aberto, num dia de sol, e vai ver um objeto que tenha uma certa altura, um poste ou uma árvore. Encontrei a árvore, Fabiano. Perfeito. 3 momentos do dia, de manhã, de tarde, né? E ao meio-dia. Quando esse sol projetar, né, a sua luminosidade nessa árvore, o tronco, né, o caule vai fazer uma sombra. De manhã, essa sombra tem um comprimento. Ao meio-dia, ela vai ter um outro comprimento. E à tarde, ela vai ter um outro comprimento. Primeira parte da atividade é desenhar esta sombra. E depois você vai ver a posição do céu, vai olhar o sol nesse céu. Se ele vai estar acima da sua cabeça, se ele vai estar mais para a esquerda, se ele vai estar mais para a direita. Essas anotações você vai fazer no seu caderno e a gente vai conversar sobre isso nas nossas próximas aulas. Mas lembrando que essa atividade é uma sugestão, você não é obrigado a fazer. Se você é curioso, se você quer ser um cientista, muito provavelmente você vai querer fazer essa atividade. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e eu volto daqui a pouquinho com mais conteúdos na nossa aula de hoje.
Então vamos continuar a nossa aula de hoje? Então eu trago para vocês mais ou menos uma resposta desta atividade. Ah, Fabiana, eu não vou poder fazer, eu moro em prédio. Então eu queria ver como é a sombra. Então vocês estão fazendo um instrumento chamado gnomon. O gnomon é um instrumento astronômico que nada mais do que é uma haste, onde o Sol vai projetar a sua luminosidade e vai fazer uma sombra. Observem que ao longo do dia, esta haste faz com que a sua sombra seja grande, pequena e novamente grande. Isso vocês vão ver nesse exercício, nessa prática, onde vocês vão escolher uma árvore, um poste, para observar a sombra do Sol. Então, aqui vocês estão fazendo nada mais, nada menos que uma experiência que os astrônomos já realizam, que utilizam um instrumento próprio chamado gnomon. Bom, quando a gente está falando de luminosidade, de dia, de noite, a duração desse dia, nós estamos falando de um movimento que o planeta Terra realiza. É o tema da nossa aula de hoje, rotação. Então, rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, durante um período de aproximadamente 24 horas. Mais exatamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Observem nessa tela a animação que eu coloquei e o planeta Terra fazendo esse movimento, girando em torno de si mesmo, do seu próprio eixo. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa rotação? Então, esse movimento que o planeta Terra realiza ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. E qual é a consequência, Fabiano? Eu sei que tem um movimento de rotação, ele roda em torno do seu próprio eixo, mas qual é a consequência? O que acontece com nós que vivemos aqui na Terra? Nós temos as sucessões de dias e de noites. Por isso que eu trago para vocês, eu indago sobre observar o Sol, que o Sol nasce, que o Sol, entre aspas, morre, né, o pôr do Sol. Ou seja, pelo esse movimento de rotação, nós observamos essa movimentação do Sol. Então eu trago aqui para vocês, novamente, uma imagem e nessa imagem vocês observam aqui no Polo Norte que eu tenho uma flechinha, né, uma seta mostrando o sentido. Então o planeta Terra gira de oeste para leste, sempre no sentido anti-horário. Bom, mas fora a consequência dos dias e das noites, o movimento de rotação traz outras consequências, tem outras importâncias para o planeta Terra e para os seres vivos que vivem neste planeta. Então, sem o movimento de rotação, não haveria vida no nosso planeta, porque se não tem a rotação, não tem luminosidade. Se não tem sol, não tem um processo chamado fotossíntese que as plantas realizam. Se a planta não faz fotossíntese, não vai ter oxigênio para os seres respirarem, não vai ter alimento para os seres comerem. Então, super importante o Sol para a vida na Terra. Já que este movimento é fundamental para o equilíbrio da temperatura do nosso planeta, ora ele é quente quando tem o Sol, ora é mais frio quando é a noite, e da composição química da nossa atmosfera. Eu trouxe um exemplo da importância do Sol numa tirinha. Olha que legal essa tirinha que eu trouxe da Turma do Chachado. Então, no primeiro quadrinho, tem um menininho, tem o Sol e tem uma flor, o girassol. E a flor toda alegre porque está recebendo o calor do Sol, está toda forte, realizando o processo de fotossíntese, ela cresce bonita. Percebam que o Sol foi se movimentando até se pôr o sol. E você vai perceber que no último quadrinho, que já é de noite, a flor está triste, murchinha. Por quê? Ela gosta, ela precisa do sol para ela crescer, embora ela também precisa do momento que não tenha luminosidade. Vocês vão aprender isso mais para frente em fotossíntese. E o menininho fala, fica assim não, amanhã ele volta, mostrando que esse movimento de rotação dura, é uma sequência, né? É um ciclo. Dia, noite e noite. Bom, aí a gente chega nessa tela. Se eu tenho dia e noite, quando um lado do planeta está voltado para o Sol, é de dia. E o outro lado que não está recebendo a luminosidade do Sol é noite. Então eu vou mostrar para vocês na prática
esse movimento do Sol, do planeta Terra e a luminosidade do Sol. Então observem a imagem. Olha como ele rotaciona, como ele se movimenta e uma parte dele recebe a luminosidade do Sol e outra parte não recebe. Isso rodando em torno do seu próprio eixo, nós chamamos de rotação. E olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um globo muito utilizado nas aulas de geografia. Então, aqui é a parte prática da nossa aula de hoje. Percebam que eu tenho esse globo e se eu tivesse uma luminosidade vindo desse lado, se eu tivesse, por exemplo, um celular apontado, essa face do nosso planeta ia ser dia. E essa face, que não está recebendo a luminosidade, seria a noite. E aqui a gente percebe este movimento de rotação no nosso globo. Então percebam que é o ato dele girar em torno do seu próprio eixo. Eu trago para vocês no globo e também trago aqui na animação na nossa tela. Perfeito? Vamos para mais uma parte prática? Novamente é uma sugestão. Vocês não são obrigados a fazer. Então eu vou ler com vocês e eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno. Vamos observar o sentido do movimento de rotação da Terra, de oeste para leste? E para isso nós vamos utilizar o quê? Um lápis, papel, folhas de papel usado, pode ser, fita adesiva e uma lanterna. Primeiro, pegue o papel, amasse e faça uma bolinha, coloque a bolinha na ponta do lápis e passe a fita adesiva para não desfazer a bolinha. Segundo passo, em uma mão, segure o lápis com a bolinha na ponta e na outra, segure uma lanterna. Terceiro passo, gire o lápis no sentido anti-horário e com a lanterna ligada, aponte para a bolinha. E último passo, observe que uma face da bolinha fica clara e a outra face fica escura, indicando o dia e a noite. Nessa atividade prática, você vai construir um globo, né? Você vai numa proporção bem menor e você vai girar na ponta do lápis e com a luz da lanterna, pode ser até o seu celular, a gente percebe quando é o dia e quando é a noite. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente volta para finalizar a nossa aula de hoje.
Então vocês vão perceber que nessa atividade que eu proponho para vocês, vocês vão construir isso aqui. O lápis, eu peguei uma folha de papel, amassei, fiz uma bolinha, pintei, fiz um planeta Terra. Então qual é a ideia? A partir do meu smartphone, de uma lanterna, eu vou iluminar e vou rodar o meu planeta. Então eu estou fazendo aqui o meu movimento de rotação. Você vai ter o teu próprio planetinha, a tua própria Terra. E quando você ilumina com o teu celular, essa face vai ser dia e essa face vai ser noite. Então veja que uma atividade simples, eu consigo fazer o movimento de rotação e perceber as sequências de dias e noites. Vamos para a parte que vocês gostam da nossa aula? Vamos fazer o quiz? Vamos responder? Então eu vou trazer 3 perguntas para vocês. O movimento da Terra que explica a existência dos dias e das noites é translação, rotação, atração ou reação? Fabiana, essa é fácil. O movimento que a Terra realiza, que a consequência é dia e noite. Aí ele roda em torno do seu próprio eixo, o Sol ilumina uma face e não ilumina outra, é a rotação. Exatamente. Resposta, letra B. Estava prestando atenção na nossa aula de hoje. Vamos para a nossa segunda pergunta? Quanto tempo a Terra demora para executar o movimento de rotação? Então você aprendeu na aula de hoje que rotação é aquele movimento onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que a consequência é os dias e as noites. Se eu somar dia e noite, dá 24 horas aproximadamente. Mas Fabiano, nenhuma das letras aqui tem 24 horas certinho. A gente vai perceber e vai estudar na próxima aula que não é exatamente 24 horas. Tem um pouquinho de tempo que falta para completar esse horário. E a gente vai conversar na nossa próxima aula. Então a resposta correta é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Sempre falta uns 4 minutos em cada dia para completar essas 24 horas. E para a nossa última atividade, para o nosso último quiz, entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os 2 mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano da sociedade. A consequência principal da rotação é a ocorrência das estações do ano, sucessão dos dias e das noites, a duração do ano em 365 dias ou a duração dos ciclos solares. Vejam que nessa aula de hoje eu não conversei com vocês ainda da translação. Translação é um outro movimento que a Terra realiza, que é a nossa próxima aula. Então, eu não falei nada de estações do ano, eu não falei da duração do ano, eu não falei nada de ciclos solares. Eu falei de rotação, falei de 24 horas, sucessão dos dias e das noites. Então, a resposta correta é a letra B. Quando a gente presta atenção na aula, a gente conhece as informações, é facinho responder esse exercício, não é verdade? Agora você vai pegar o teu caderno, teu lápis, tua caneta, vai pôr a data, vai pôr a nossa aula de hoje e nós vamos copiar uma atividade do nosso livro. Página 124, exercício número 1. Mas não se preocupa. Fabiano, eu não estou com o meu livro, eu não tenho livro, eu não vou fazer atividade? Não se preocupe. Sempre vou colocar as atividades do livro e não vai fazer a falta dele. Você vai poder copiar e você vai responder, porque você prestou atenção na minha explicação. Primeira pergunta, responda. Letra A. O que é o movimento de rotação da Terra? Letra B. Quanto tempo a Terra leva para completar o movimento de rotação? Então, na letra A, ele quer que você explique o que é esse movimento. E na letra B, ele quer que você explique quanto tempo dura este movimento. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exercício. Vocês vão ter um tempo maior para respondê-los, porque é uma atividade para casa. E na aula que vem, na próxima aula, eu volto para corrigir.
Copiou no caderno, caprichadinho, aquela letra bonita que eu gosto, que eu sei que vocês têm? Depois, tudo que vocês estão anotando na nossa aula de ciências, você vai mostrar para o teu professor, para a tua professora, quando a gente voltar à normalidade e voltar para a escola. Então vamos encerrar a nossa aula de hoje? Eu sempre trago para vocês uma sugestão, não é verdade? Ora é aplicativo, ora é leitura, filme. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem curtinho que está disponível no YouTube. Vocês conhecem a Kika? Tinha um programa, e ele passava na televisão, agora ele está no YouTube, que se chama De Onde Vem? Ela é uma menina super curiosa, como vocês. E ela sempre pergunta, de onde vem isso? Por que é isso? Por que é aquilo? Então ela pergunta para a mãe dela, por que tem dias e noites? E a mãe dela não consegue responder. E ela vai aprender sozinha, estudando como acontece a sucessão dos dias e das noites. Então, quer saber mais sobre o dia e a noite? Assista no YouTube o episódio número 8 do desenho De Onde Vem. Lembra? Pega o seu smartphone, aponta para o QR Code e ele vai levar direto para a página onde está esse vídeo. Certinho? Então a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tanto quanto eu gostei. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!